بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados respeitosos irmãos, minhas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro, gostaria de louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, o Todo-Poderoso, o dono de tudo e de todos nós. É aquele Allah subhanahu wa ta'ala que nos concedeu este din e fez-nos pertencentes do Ummah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prezados respeitosos irmãos, o din que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu é um din completo, que traz uma orientação para toda a humanidade, desde o primeiro ao último homem, e para todas as eras. Dentre estas orientações, Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos uma orientação muito importante em relação à convivência que nós devemos de ter uns com os outros. Allah subhanahu wa ta'ala colocou-nos na terra e nós, querendo como não, nós temos que lidar com as pessoas familiares, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, e tudo isto requer de nós uma orientação, regras. E é muito importante nós levarmos conosco aquelas que são orientações de Allah subhanahu wa ta'ala, porque hoje em dia para tudo existem várias orientações. Se a gente vai ao Google e a gente só coloca ali na pesquisa como lidar ou como conviver, então há N tipos de orientações. Então aquele fulano vai te dar as suas orientações, outro doutor vai te dar as suas orientações, aquele alim vai te dar as suas orientações, mas qual é a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala de como nós devemos de conviver? Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos certas regras no Coran. Inshallah, ao longo do discurso, eu irei fazer menção de algumas delas, não sendo possível cobrir todas. Mas a primeira, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Anfal ao profeta sallallahu alaihi wasallam, porque era uma qualidade de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que ele era uma pessoa muito calma, muito nos momentos próprios. O profeta sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa que lidava com muita prudência. Se nós notarmos na história, havia vários incidentes em que os sahabas exaltavam-se e o profeta sallallahu alaihi wasallam estava lá para arbitrar, para controlar as emoções, e para colocar as coisas no lugar certo. Então há uma orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala diz: khudhil afwa, ser tolerante. E esta era uma qualidade de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'mur bil urf, e ordenai a prática do bem. Wa'arid anil jahilin, e ignore
os ignorantes, ou afaste-se dos ignorantes. Então, só neste versículo há 3 dicas, 3 orientações, 3 ensinamentos de como nós devemos de conviver numa sociedade, como lidar com as pessoas, sejam elas muçulmanas, sejam elas não muçulmanas, amigos, inimigos, tudo. Allah subhanahu wa ta'ala criou a nós todos diferentes. Vem no hadith de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Ele diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: Inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabdaha min jami'il ard. Allah criou Adam alaihi salatu wassalam de uma porção de terra, ou de várias porções de terra. E dessa criação, Allah subhanahu wa ta'ala criou minhum al-aswad, wal-abyad, wal-ahmar, wal-asfar, as diferentes cores. Wa bayna dhalik, e entre essas, Allah ta'ala fala do branco, Allah ta'ala fala do negro, Allah fala do vermelho, fala do amarelo. E entre essas cores, wa minhum al-ashal, wal-hazan, e dentre esses, aquelas pessoas que são fáceis de lidar com elas e outras que são difíceis de lidar. E no mundo há necessidade, wa minhum al-khabith wat-tayyib, de entre essas pessoas Allah subhanahu wa ta'ala criou aqueles que são rebeldes, desobedientes, e outros que são obedientes. Então, todos nós somos diferentes e nessa diferença existe uma prudência por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Há momentos que nós precisamos de pessoas como Abu Bakr radiyallahu anhu, que eram muito calmas, extremamente calmas. E há momentos que nós precisamos de Umar, pessoas duras, pessoas para enfrentar, pessoas para resolver algum assunto com dureza. Então, no dunya, no mundo, existem todos os tipos de pessoas. Então, como é que devemos de lidar com essas? Primeira dica, seja tolerante. Tolerar. Allah Ta'ala criou todos nós. Ninguém é ma'sum, senão os profetas. Ma'sum significa aquele que não peca, aquele que não falha, aquele que não erra. Todos nós, seres humanos, com exceção dos profetas, nós falhamos, nós pecamos, nós erramos, cometemos graves erros. São nesses erros que nós devemos de aplicar a regra da tolerância, saber compreender, não deixar abertura para o shaitan, de colocar pensamentos negativos, ruins, sobre a tal pessoa. Quantos juízos nós fazemos que, se nós tivéssemos um bocadinho de tolerância, um bocadinho de paciência, prudência, aproximássemos as pessoas, havíamos de ver que toda aquela montanha de ódio que carregávamos conosco não era necessário. Como se diz em inglês, muitas das vezes você não precisa de perdoar a pessoa, ou melhor, ele não merece o perdão. He doesn't deserve the pardon, but you deserve the peace. A pessoa não precisa de ser perdoada, ou não merece ser perdoada. O erro que ele cometeu é gravíssimo. Mas você necessita de paz. Você precisa de paz. Você não precisa de carregar essa montanha de ódio consigo. Ao dormir, quantos de nós conseguem dizer que hoje eu estou a ir à cama e não tenho nem sequer um inimigo? É uma dádiva por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Que eu estou a ir para a cama e Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, deu boas novas para aquele indivíduo, que ele vai dormir e no seu coração não tem maldade para com ninguém. E quando a gente faz uma análise das boas mortes que têm acontecido no mundo, e a gente vê pessoas a morrerem em Madinatul Munawwara, pessoas a morrerem em Makkatul Munawwara, a serem enterrados no Jannatul Baqi, pessoas a morrerem no mês de Ramadã, pessoas a morrerem no dia de Jum'ah, na posição de sajda. Não eram pessoas que faziam muito salat, não. Não eram pessoas que davam muito zakat ou caridade. Mas sim, são pessoas que não tinham problema com ninguém na sociedade. Como quem diz, este indivíduo estava no seu canto. Não tinha maldade para com ninguém. Então, quem de nós consegue dormir
sem rancor, sem ódio. Então, ser tolerante, o que o Shaitan há de vir e há de colocar mil e uma dúvidas sobre a pessoa. E conforme Allah Ta'ala diz no Corão, que ijtanibu kathiran min adh-dhann, abstenha e afastai desses tipos de pensamentos. A maioria desses pensamentos são pecados. E Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, são pura mentira. Os pensamentos que nós carregamos conosco em relação ao comportamento das pessoas são mentiras, são falsas. Aproxima da pessoa, esclarece ao ponto, você há de ver que não, afinal de contas não tinha nada disso. A pessoa veio para o masjid, está no mesmo majlis, não olhou para a sua face. Não concordou com a sua opinião quando você deu a sua opinião. Foi contra. Ou alguém da sua família esteve doente e ele não prestou sentimentos, não veio visitar. Alguém da família dele estava a casar, não enviou convite de walima ou de casamento para si. Você cruzou com ele, ele não cumprimentou assim. Você comentou no Facebook, ele não pôs like, porque hoje a gente vai à procura dos likes também. Quem é que está por like e quem não está por like. Você fez um grande texto no WhatsApp ou no Twitter e a pessoa nem sequer, todos disseram mashallah e ele não disse mashallah. Então você tirou conclusões que não, este indivíduo tem problemas comigo. Por que não me convidou? Por que não me visitou? Por que não me saudou? Por que não concordou comigo? Acaso você se aproximou dele? Você sabe o que ele está a carregar dentro dele naquele momento? A preocupação que ele deve ter. Ele nem deve ter tempo para prestar atenção. Há um incidente de uma mulher que ela estava a correr em frente de um musalli. A pessoa estava a fazer salat. Então a mulher estava a correr à frente dessa pessoa. Então quando ele terminou, então ele chamou essa senhora e disse, você não tem nenhum bocado de respeito, consideração por alguém que está a orar e você não sabe que não pode passar à frente, sendo ainda por cima uma mulher. E começou. Então ela respondeu para ele, disse que eu nem estava na minha consciência daquilo que eu estava a fazer. Mas deixa-me perguntar assim, não era suposto você estar concentrado no salat, ao ponto de você não saber o que está a passar ao seu redor? Onde estava a sua concentração? Você está aqui a fazer juízo da minha pessoa. Eu nem estava dentro de mim. Eu nem estava com a minha consciência no lugar. Eu estava preocupada com algum assunto. Eu não prestei atenção se eu estava a passar. Mas você que estava dentro do salat, você era suposto estar devoto a Allah subhanahu wa ta'ala. Você tinha que estar a ver Allah como se Ele estivesse a ver a si. Como é que você está a reparar aqui mulheres a passarem em frente de si? Então, não dar espaço a esses tipos de pensamentos, não fazer esse tipo de ajuizamento, ser tolerante. Wa'mur bil urf, prática do bem, praticar o bem. Nabi sallallahu alaihi wasallam, no hadith, ele diz, silman qata'ak, quando alguém vier para quebrar os seus laços, com todas as suas forças. Então você tem duas opções. Eu agora estava, alhamdulillah, estive agora no Haram. Então lá no Haram existem placas de encosto em vários pilares. E eu, na minha ignorância, não sabia que aquilo pertence às pessoas. Pensei que fosse algo do masjid. Eu peguei numa placa, fui sentar do outro lado, coloquei a placa e encostei-me também. Quando chega um senhor de idade, e ele, pronto, os árabes têm um costume um bocado. Então ele chegou e ele disse, haram, haram. E eu fiquei preocupado. O que eu estou a cometer de haram aqui? Ele estava a querer dizer que a placa que eu levei era dele. E eu não podia mesmo levar aquilo sem permissão. Mas eu ali tinha duas opções. Isto estou a relatar como o Shaitan pode brincar conosco. Uma opção era de eu levantar-se de frente dele e dizer que, vai, baseia lá o teu haram. Você está-me a dizer haram. Onde está escrito o que é haram? Onde está no Corão? Onde está no Hadith? Onde está no Fiqh? Vamos lá sentar, vamos lá discutir. Mas naquele momento Allah subhanahu wa ta'ala colocou uma questão. Eu só levantei e eu dei salam a ele. Salam alaikum.
Sorri para ele. Ele abraçou e disse: você veio de onde? Eu disse: sou de Moçambique. Ele sentou e disse: sabe, todos nós somos irmãos. Primeiro ele veio com haram. E de repente, os dois já estamos softs. Então, quando alguém vem para quebrar com todas as suas forças, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: sil, você junta. Ele veio para quebrar, ele é seu familiar. Veio retaliar, veio vingar. Você junta. Procura motivos para juntar. An-nasu ma'adina kama'adini adh-dhahabi wal-fidda. Vem no hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: as pessoas são como pedras, são como minas, algumas de ouro, outras de prata. Ninguém na face da terra é todo ele ruim, todo ele que não tem valor nenhum. Em algum momento, algum sítio, dentro do coração dele existe bondade. Nós temos que saber esculpir aquilo. É montanha, estamos a ver areia, estamos a ver pedra. Mas vamos lá cavar, lá dentro. Vamos ver que tem pedras preciosas. Tem rubis, tem prata, tem ouro, tem diamante. Então nós estamos a olhar para a pessoa aparentemente. Muitas das vezes fazemos juízo só pela feição dele. Não gostei das sobrancelhas deles, vão para cima assim. Esse pai aqui não é uma pessoa com quem devo lidar com ele. Acaso você aproximou-se dele para procurar saber? Talvez este pode ser o seu mu'in da vida. Este pode ser a pessoa que vai trazer alegria para si na sua vida. Então, Nabi sallallahu alaihi wasallam deu-nos essa orientação: sil man qata'ak wa'fu amman zalamak. E aquele que oprimir a si, perdoa ele. Vem no hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele diz que eu garanto e eu sou responsável de uma casa no meio de Jannah para aquele indivíduo que ele, por mais que ele tenha razão, ele cede a sua razão. Ele diz que não, irmão, não vamos discutir. Tu tens o seu ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista. Ele sabe que ele tem razão. E ele sabe que o outro não tem razão. Mas sim, vamos fazer como tu queres. Vamos deixar assim o assunto. E o que acontece? Allah Ta'ala diz: eu garanto uma casa. É como se eu disser: olha, lá no Burj Khalifa, no Dubai, naquele prédio maior, vou te dar o último andar, aquele penthouse é teu. Allah diz: eu vou te dar no Jannah a casa para aquela pessoa que, tendo razão, ele cede. Mas aqui no dunya, o que é que a gente vai ouvir? Mas por que tu ficaste pequeno? Você não ficou pequeno, não. Tinha que ser ele a ceder. Ele falhou grande, ele errou grande. Mas há que agir com quantos inúmeros incidentes do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde tendo razão, Hudaybiyah, o pacto do Hudaybiyah todo ele é sobre isso. Quando foi impedido de entrar no haram, de ir à casa de Allah subhanahu wa ta'ala, foi o quê? Foi cedência, tendo ele razão. E o que aconteceu com isto? Veio a conquistar todo Meca. Anos depois, veio a conquistar todo Meca. Então hoje você vai ceder, amanhã você vai ganhar todos eles. No Taif podia amaldiçoar todos aqueles. Quando o anjo das montanhas veio e disse: Allah ordenou para eu vir ter consigo, e com uma ordem sua, uma permissão sua, um ijazat seu, eu vou fazer as duas montanhas que estão dos lados de Taif juntarem-se, e todo aquele povo de Taif será destruído, esquecido. Se Nabi sallallahu alaihi wasallam desse a permissão, ijazat, hoje não havia Taif. Estão lá cheios de muçulmanos. Está lá cheio de Islã. Por quê? Por causa de tolerância, por causa de perdão, perdoar. Wa ahsin ila man asaa ilaik. Aquele que fizer maldade consigo, eu quero trazer um versículo e com isto vou terminar, só para ver a qualidade do profeta sallallahu alaihi wasallam. Vem no hadith que Nabi sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'an min al-'adhra'i fi khidriha, que ele era mais tímido do que uma noiva na sua primeira noite. Estamos a falar de noivas daqueles tempos. Hoje noiva já passou por tudo e mais alguma coisa naquela primeira noite. Qual é a vergonha que ela vai ter? Então, tímido. Ele era mais do que uma noiva, uma virgem na sua primeira noite. Como é que ela devia de ser tímida? Envergonhada. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha mais.
E isto é comprovado com o Corão. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz aos fores convidados para uma refeição em casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, não antecipeis o convite, não chega lá antes da hora. E não entra sem permissão. Ghayra nazirina inah, não vai lá espreitar no fogão. Epa, falta quanto tempo? Quanto é que este buffet vai abrir? Depois Allah Ta'ala diz uma qualidade de Rasulullah, excelente. Diz: Inna dhalikum kana yu'zi nabiyya fayastahyi minkum. Que isto irá prejudicar o profeta sallallahu alaihi wasallam, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam sentirá a vergonha de vós. Subhanallah. Veja só a qualidade dele. Que ele está a ser prejudicado, mas ele tem vergonha de dizer assim que você está-me a prejudicar. Ele há de ficar ali calado. Ele havia de ficar ali a pacientar, a engolir tudo aquilo, a levar todo aquele prejuízo, mas não havia de comentar. Essa era a timidez do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, há quantos cenários na nossa vida? Por ele ser mais novo, não nos dá direito de nós grandes espezinharmos, menosprezarmos a ele. Se somos mais fortes, não podemos rebaixar os mais fracos. Não é? O din é igual para todos. Então, essas são algumas, prezados respeitosos irmãos, algumas regras. Eu nem cheguei de passar para as outras. Neste primeiro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Khuzil afwa wa'mur bil urf. E a terceira coisa: Wa'arid anil jahilin. E ignore ou afaste do ignorante. Então, se alguém é jahil, alguém é ignorante, e ele, a sua postura para consigo, ele comportou-se consigo de uma forma muito ignorante, sem qualquer tipo de conhecimento, você não precisa de retaliar com o mesmo prato. Não precisa de retaliar da mesma forma, ou pior. A'rid, afasta dele. Idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Nabi sallallahu Allah Ta'ala diz no Corão, quando o ignorante, o jahil, ele confronta-se. Então diga a ele assalamu alaikum. E encerra. Mas assalamu alaikum, o niyat deve ser mesmo que a paz e a bênção de Allah esteja consigo. Então você está a fazer dua para essa pessoa e você afasta-se dali. Por isso, prezados respeitosos irmãos, é muito importante, e isto é para o nosso próprio benefício, nós procurarmos as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala de como nós devemos de conviver com as pessoas. Isto vai facilitar a nossa vida. Não é possível nós entrarmos no mundo e sairmos sem nos misturarmos. Temos que enfrentar. Às vezes não é você que vai atrás do problema, o problema vem atrás de si. Você está a andar num passeio, a polícia apareceu. Então você não vai atrás do problema, o problema vem atrás de si. Agora, como você vai lidar? Como você vai conviver? Então existem normas, e essas normas estão no Corão. Vamos levar do Corão, vamos levar de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu Rasul. Que Allah ta'ala dê-nos tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillah.